Amém. Boa noite, queridos. Paz do Senhor Jesus. Pode, não. Antes de você se assentar, aproveite aí que você está do lado da pessoa mais importante da sua vida. Você está do lado da pessoa mais importante da história da sua vida. Então aproveite aí, dê um abraço, um beijo nele, nela, né? Enquanto você pode, vai chegar um dia que você não vai poder mais fazer isto, né? Um de vocês vai partir antes, então aproveite agora. Amém, pode se assentar. Nós vamos ler 2 versículos da Bíblia. Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19. Isaías 43, 18 e 19. Diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Amém. Pai querido, fala conosco nesta noite, através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados? Amém. Eu tenho pego nessas reuniões de casais, eu já falei tantas vezes sobre casais, eu tenho uma pilha, eu escrevo ainda até hoje, né? Diferente dos meninos aí que fazem tudo no computador, eu escrevo até hoje algumas coisas que eu quero falar com vocês, e eu tenho uma pilha só sobre casamento. Eu tenho lá uma caixa imensa, que desde que eu pregava lá na Lapa, eu tenho os sermões lá. Tem todos os sermões praticamente, né? Alguns eu dei para pessoas, mas eu tenho muitos lá. E eu tenho muitos sobre casamento. Já falei centenas de vezes sobre casamento. Mas eu falei, bom, eu vou falar um pouco sobre casamento, mas usando outros textos, não aqueles textos básicos que nós usamos, como Gênesis 2, né? Deixa o homem, pai e mãe, enfim, Efésios, enfim. Por isso que eu estou usando alguns textos diferentes este ano aí com vocês, mas para aplicar estas coisas ao nosso casamento. Antes de eu falar especificamente sobre estes versículos aqui, eu vou falar uma coisa que na verdade vai servir para você no final, quando nós formos terminar, você que é casado há bastante tempo, mas eu tenho ouvido algumas pessoas, e às vezes pessoas me mandam algumas perguntas sobre casamento, e eu tenho visto assim pessoas novas, né? Você é casado há menos de um ano, você é casado há 6 meses, e pessoas me perguntam assim: pastor, que conselho você nos daria para nós termos um bom casamento, para nós sermos felizes em nosso casamento? Bom, eu diria várias coisas, né? Eu diria, por exemplo, que a Bíblia diz assim: um cordão de 3 dobras, ele não se rompe com facilidade. 3 dobras por quê? Porque é você, a tua esposa, o teu marido e Deus, né? Deus é o centro do teu casamento. Então, a primeira coisa que eu poderia falar para alguém que casou-se agora, que ele deveria fazer, eles deveriam ter a disciplina de fazer isto diariamente. Vocês deveriam, pelo menos todos os dias, antes de dormir, antes de você apagar a luz lá do quarto, vocês lerem pelo menos um capítulo da Bíblia juntos. Pelo menos um capítulo da Bíblia juntos, ou lerem um salmo juntos, ou lerem o Evangelho de Mateus juntos, de Marcos, João, lerem a Bíblia juntos, né? Pegar lá talvez uma sequência, vamos ler agora o Evangelho de João, e então vocês leem um capítulo da Bíblia juntos, pelo menos, e conversem sobre aquilo lá. Uma outra coisa que eu diria para você é sobre casamento. Você quer cada dia melhorar o teu casamento? Compre um livro cristão sobre casamento e leia um capítulo também, ou às vezes menos de um capítulo. Às vezes vocês leem lá meio capítulo e resolvem parar e continuar no dia seguinte, e conversem sobre aquilo que vocês leram. Isto vai ajudar muito vocês. Sabe por quê? Porque há uma ligação no mundo espiritual que vai acontecer à medida que vocês leem a palavra de Deus juntos, e antes de dormir, evidentemente, depois de lerem a Bíblia e conversarem, darem as mãos e fazer uma oração, agradecer pelo dia, agradecer pelo teu marido, pela tua esposa. Queridos, isso daí é mais importante na tua vida, no teu casamento, do que a janta que vocês vão jantar. Isso é mais importante.
Mais importante é que vocês saírem para passear. É ótimo sair para passear e nós precisamos fazer isto. Mas esta parte espiritual vai fazer vocês crescerem juntos no Senhor, vai fazer vocês afinarem o coração de vocês nas coisas de Deus juntos. Talvez se você não faz isso daí, você está cometendo um erro na sua vida, com relação ao teu casamento, porque vocês vão se unir muito mais se vocês fizerem isso. Pastor, nós nunca fizemos isso. Então, comece a fazer. Ah, pastor, mas eu sou tímido. Não, mas você não é tímido para um monte de coisas. Não é verdade? Você não é tímido para muitas coisas no teu casamento. Então, pegue a Bíblia lá com a tua esposa. Você marido deve liderar a tua casa, né? Embora isso não quer dizer que a esposa não possa chamar o marido, mas você marido, fale para a tua esposa: querida, olha, eu resolvi, vamos ler um capítulo da Bíblia todos os dias. Tua esposa vai gostar disso daí, né? Então, tua esposa vai gostar disso e vai ser bom para vocês. Isso é uma coisa que eu falaria para quem está casando agora. Para quem está casando agora. Comece o teu casamento desta maneira. É a maneira como eu fiz no meu casamento e faço no meu casamento. Às vezes hoje na correria, às vezes é a segunda parte que eu vou falar aqui, a gente deixa de fazer algumas coisas, mas isto é extremamente importante no teu casamento, né? Isto vai fazer vocês afinarem o coração. Outra coisa que eu sempre falo, né? Sempre falo para os casais novos, e já falei, preguei tantas vezes sobre isso daqui, que vocês têm que sempre entender que vocês são diferentes, porque eu vejo que muitos conflitos que acontecem no casamento são por causa das diferenças que homem e mulher têm. Esta semana, na minha casa estão pintando as janelas lá da minha casa, janela e porta da minha casa, né? Até o meu quarto está sem janela, né? O meu quarto dá para a rua e ele tem uma janela dessas escuras, essas janelas que normal tipo persiana que você abre e fecha assim, e tem uma de vidro por dentro. Só está com a de vidro. É que tem o blackout, né? Aí a gente fecha ali e ninguém da rua vê lá dentro, que senão veria lá dentro. Está sem as janelas lá, estão pintando, e a porta também, lá foi um pintor lá. Essa semana eu vi o pintor lá pintando e tal, e falei para ele é irmão, e falei para ele assim: ô meu querido, você está bagunçando minha casa aqui, né? Porque tinha coisa de escada, né? Aquele coisa de papel forrado no chão, sofá coberto. E eu falei: a sua esposa faz isso, porque quem teve a ideia foi minha esposa. Quem teve a ideia de pintar a janela, para mim a janela estava maravilhosa. Para mim dura mais 25 anos a janela do jeito que estava. Mas a minha esposa achou que tinha que pintar. E aí eu perguntei para ela, porque eu vi a semana passada pintando, e essa semana eu perguntei: nossa, mas está demorando tanto assim para pintar? Eu falei: não, porque eu fui lá e achei que não estava bom, mandei pintar de novo. Aí eu falei para ele, né, para o pintor, eu falei para ele assim: a tua esposa faz isso com você também? Ele falou assim: pastor, só muda o CEP. Né? Então, uma coisa que eu aprendi na vida, eu vi, é que as diferenças causam muitos conflitos nas pessoas. Por exemplo, você antes, quando você namorava, a tua namorada chegava lá ou você chegava na casa dela, e às vezes ela já estava terminando de se arrumar, e ela saía toda maquiada, de batom, toda bem produzida, tal, e você falava: uau, você está linda. Só que você não imaginava que ela demorava mais ou menos 1h30, 2 horas para ficar linda daquele jeito. Você não imaginava isso daí. Você achava que ela dava uma volta e ficava daquele jeito. E aí ela casa e ela continua demorando esse tempo aí, não é? E isto muitas vezes causa conflitos no casamento por causa dessas diferenças que existem, que são, querido, eu vou dar um conselho para você ser casou novo, né? Casou há pouco tempo. Não adianta você brigar com ela por causa disso. Não adianta. O que vocês podem é combinar. Com o tempo você aprende o seguinte: combinar algumas coisas, né? Por exemplo, a minha esposa vai tomar banho e nós temos que sair no horário. Eu pergunto para ela: querida, você vai lavar a cabeça ou não? Esse é o primeiro ponto, tá? É com cabelo ou sem cabelo? Por quê? Porque se ela vai lavar a cabeça, não é?
vai demorar, pelo menos você coloca meia hora a mais, porque ela vai secar o cabelo. Se ela tem um cabelão comprido ainda, vai demorar um pouquinho mais, né? Depende do comprimento do cabelo, você calcula o tempo. Então, eu já pergunto antes. E às vezes a minha esposa fala assim, não, querida, eu não vou lavar o cabelo hoje não. Então tá bom, 1h10, 1h20 antes ela pode entrar no chuveiro, então. Antes da gente sair. Só que daí eu olho assim no banheiro, lá está ela lavando o cabelo. E eu falo para ela, algumas vezes, falei, querida, você falou que você não ia lavar o cabelo? Ah, não, mas resolvi lavar. Então tá bom. Querido, não brigue por causa disso, que isso acontecerá fatalmente. Então, a gente tem que entender que são algumas diferenças e que para o homem é tudo mais fácil, né? Nós já conversamos sobre isso daí. Eu, para escolher a roupa, eu abro o guarda-roupa, está feito lá, pronto. Pego a primeira calça, a primeira camisa que está ali e está tudo ótimo, né? Nem todo homem é assim, mas a grande maioria dos homens é assim. As mulheres não são assim, né? Tem dia que elas trocam de roupa 25 vezes, antes de saber com qual vai, né? Enfim, não adianta você brigar. Então aprenda o seguinte, que vocês têm que se adaptar a algumas coisas para vocês evitarem de brigar por causa destas coisas, né? Eu aprendi que a minha esposa, para uma viagem, nós fomos para Israel. Uma semana antes, a minha esposa começou a arrumar roupa, já falou, arrumar mala, né? Porque ela falou, não, essa daqui eu vou pôr de manhã com essa daqui, aí à tarde e à noite eu vou pôr essa aqui com essa daqui, tudo arrumadinho, naquelas coisinhas, ela põe dentro de um saquinho, cada roupa direitinha, tudo muito organizadinho e tal. 1,5 antes ela começou. Eu, para me arrumar a mala, 15 minutos antes da gente sair, viajar, no dia da viagem, eu abri a mala, peguei, pus roupa para 20 dias. Levei 20 pijamas, levei 40 camisetas, 38 camisetas, para não precisar lavar nada, que eu sei que não ia dar tempo de lavar, mas demorei 20 minutos, minha mala está pronta antes da dela. Terminei minha mala antes da dela. Agora, por quê? Porque a mulher ela é assim mesmo. Acho que não é só a minha. Eu tenho conversado com irmãos e visto que é assim mesmo, né? É que nem... Por quê? Porque a mulher... O homem, ele é mais, no geral, né? No geral, ele é mais direto nas coisas. Por exemplo, você vê uma mulher indo num shopping e um homem indo no shopping. Me diz uma coisa, é diferente ou não é diferente? Um homem precisa comprar um desodorante, o que ele vai fazer no shopping? Hein? Ele vai direto na loja onde tem o produto de beleza, sei lá do que é, né? E compra o desodorante e pronto. É o que eu faço. A mulher, ela entra no shopping, ela entra nessa loja. Deixa eu ver um negócio aqui. Ela sai dessa loja, ela vai passando no... esqueci, eu me lembrei do negócio. Deixa eu ver essa loja aqui. E ela vai, querido. E você aprenda o seguinte, que a sua função em shopping é sentar, vigiar e carregar sacola. Sinta-se feliz. E pagar a conta, né? se for o caso. Mas é assim, o homem, eu vou para o shopping, por exemplo, quando eu vou para o shopping, se eu preciso de alguma coisa, sei lá, eu preciso comprar uma tinta para minha impressora, eu vou para o shopping para fazer isso, né? Aí eu vou lá no shopping comprar tinta para a impressora, o que eu faço? Eu entro e saio no shopping em 5 minutos. Eu parei meu carro, entrei, fui lá, comprei 2, 3, desci, vou embora, tchau, fui embora. Se a minha esposa for lá para comprar uma tinta para a impressora, ela vai demorar 1 hora, porque ela vai lembrar que tem que entrar nessa loja, que tem que ver a outra coisa, ela recebeu no WhatsApp dela, que está tendo uma promoção ali e tal. Enfim, é isso aí, é normal. Né? A conversa, a maneira de falar, enfim, né? A minha esposa tem ultimamente falado para mim, querido, você está muito barrigudo, você precisa perder a barriga, né? Eu mostro a língua para ela. Mas eu estou bem, querida. Não, falando sério. Não, eu estou falando sério. Deixa eu comer um pedaço de bolo aqui. Não, querida, você está mais pesado. Querida, mas só um pedacinho de bolo. Sem problema. Você sabe que se você falar isso para tua esposa, ou enfim, eu já falei tantas vezes para você, né? Se ela fala que ela está
Se ela está bem, ela quer ouvir que ela está linda, diferente do homem. Então, eu vejo que, eu falo às vezes para casais novos, uma das coisas que mais trazem problemas no casamento das pessoas é, elas primeiro não buscarem a Deus em primeiro lugar, elas não cultivarem o relacionamento, né? Perder aquela coisa de falar que ama, de fazer algumas coisas assim, como escrever um bilhete, como mandar uma flor, tudo isso daí, isso tudo é importante. A questão sexual para o homem, estou pronto. A mulher, ela precisa, começa de manhã, né? Uma vez eu li um livro, nós lemos um livro juntos, o sexo para a mulher começa no dia anterior, não é à noite, né? Que o homem chega todo animado, é hoje, e a mulher não está nem pensando, ele não cultivou, ele não preparou o terreno, ele não mandou uma flor para ela, não falou para ela que ela é especial, não ligou para ela, não falou que a ama, etc. Às vezes brigou o dia inteiro, e eles brigaram e ele está pronto. Ela não. Eles brigaram o dia inteiro e ela não está pronta para aquilo. Então, são diferenças que às vezes causam problemas no casamento. Tá. Por que eu estou dizendo isso daí? Por causa do texto que nós lemos aqui. Porque eu poderia perguntar para você hoje, né? Eu tenho 39 anos de casados, você talvez tenha 5, 10, 15, 20 ou 30, e eu posso perguntar para você, como é que está o seu casamento hoje? Como é que está o seu casamento hoje? Você está feliz? Você está feliz com o seu casamento? Você tem um casamento bem sucedido, digamos? Vocês dois, não só você e a tua esposa, porque a gente às vezes, não, eu estou feliz, para mim está tudo certo, pastor. E para ela não, né? Talvez para ela, fala, querido, nosso casamento, nós precisamos ter uma DR. É DR? É? Porque um dia um cara quase bateu o carro no meu carro, entrou na minha frente assim, quase bateu um carro. Aí a pessoa abriu o vidro, eu abri o vidro também, a mulher gritou, desculpa, querido, desculpa, nós estamos tendo uma DR. Eu entendi nada, né, que eles estavam tendo lá dentro. Eu falei, será que eles beberam, alguma coisa assim? Esse DR tomou todas, sei lá. Mas não, tem uma discussão sobre o casamento. Para você, homem, pode ser que esteja, olha, meu casamento está maravilhoso, pastor. Nós estamos na lua de mel há 40 anos. E talvez para tua esposa, ela fala, não é nada disso daí, está ruim nosso casamento. Porque a maneira do homem ver as coisas é de um jeito, da mulher é de outro jeito. Então, a pergunta, como é que está o seu casamento? Está bom, está demais, está maravilhoso, está ruim, está uma guerra, vocês estão brigando, estão a ponto de separar. Se continuar deste jeito, vai acabar no divórcio. Se continuar assim, vai piorando a cada dia, e as coisas não vão andar bem. Então, a gente tem que analisar de tempos em tempos, como que está o nosso casamento. Eu tenho que parar e pensar, e ver como está o meu casamento. Porque, às vezes você pensa assim, bom, eu casei, você casou pensando, bom, eu quero casar com esta moça aqui que eu amo, ela é especial para mim, eu quero casar até que a morte nos separe. É isso que eu quero para a minha vida, né? Apesar que eu vi aí uma piadinha hoje, que estava dizendo assim, o cara morreu, foi para o céu. A mulher morreu, foi para o céu. Quando chegou lá, a mulher correu para ele e falou, ô querido, que bom que nós nos encontramos de novo. Ele falou, para aí. Nós fizemos uma promessa lá na terra, até que a morte nos separe. Já morremos. Então, não, a gente faz uma promessa, falando, bom, eu quero casar com essa pessoa, ficar casado com ela até a morte. É isso que a gente deseja. Você não casa com uma pessoa pensando, poxa, eu nem sei se eu gosto dela, vou casar por 1 ano. Não, você quer casar até a morte. O problema são as coisas que acontecem no meio do caminho e que acabam separando o casal, esfriando aquela emoção. É uma outra coisa que eu falo sempre quando eu faço casamento, que as emoções, este amor emocional, ele precisa ser cultivado a vida inteira. Se o amor emocional não for cultivado, você vai achar que não ama mais aquela pessoa lá. Ela vai se tornar apenas uma amiga sua.
né? Então o amor emocional tem que ser cultivado. Como? Com palavras, com gestos, com bilhetes, com telefonemas, enfim. Este amor emocional precisa ser cultivado, com uma saída para jantar, com enfim, alguma coisa que vocês fazem para namorar. Então isto é importante para cultivar este amor emocional. Se não fizermos nada, querido, não vai acontecer nada. Se nós não fizermos nada, sabe o que vai acontecer? Este amor emocional vai esfriar. Quantas pessoas ao longo dos anos falaram para mim: pastor, eu estou achando o seguinte, eu não amo mais a minha esposa. Ele está dizendo o seguinte, que ele não tem mais emoção por ela. Por quê? Porque ele não cultivou aquilo lá. A emoção precisa ser cultivada para ela existir. Então, a gente precisa analisar como é que está o meu casamento. Agora, uma coisa importante, queridos, que eu vejo é que Deus nos dá a chance, e nós precisamos dar a chance em nossa vida, de nós recomeçarmos as coisas. De nós, todos nós, eu acredito em todas as áreas da nossa vida, seja no nosso casamento, na nossa vida financeira, de vez em quando a gente precisa fazer um balanço e pensar o seguinte: bom, eu vou recomeçar as coisas. Eu sou casado há 39 anos e eu preciso recomeçar as coisas. Eu preciso, às vezes, voltar lá ao primeiro amor, não é? Voltar a fazer as coisas que eu fazia no começo e que ao longo dos anos, por um motivo ou outro, deixamos de fazer. Então, às vezes, a gente precisa parar e pensar: eu quero recomeçar as coisas. Quero recomeçar. Seja a vida com Deus, não é verdade? A gente não precisa fazer isso. De vez em quando eu falo para Deus: Senhor, olha, eu quero estar naquele amor, no desejo pelo Senhor, né? No primeiro lá, quando eu li a Bíblia, eu quero ter um coração assim sempre. Então, a gente às vezes precisa parar a nossa vida e fazer uma análise da nossa vida para que a gente recomece as coisas. Inclusive no nosso casamento. O casamento é uma coisa assim que nunca está completamente, nunca chegamos no que é o excepcional para nós. Nós sempre temos que crescer, sempre temos que melhorar. Então, olha bem, esse texto aqui diz assim, Isaías fala assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ou seja, há alguns momentos em nossa vida que nós temos que esquecer o passado. Por quê? Porque a nossa vida, o passado, queridos, não tem como nós mudarmos mais, já aconteceu. Nós não temos uma máquina do tempo que a gente retrocede e volta no tempo para consertar as coisas. Aquilo que foi feito, os erros, as tristezas, as dores causadas, as agressões verbais, as ofensas, a infidelidade, ou seja, tudo aquilo que aconteceu talvez no seu casamento. Infelizmente, não tem como voltar no tempo e não fazer aquilo lá, e não agir daquela maneira. Agora, a maneira que eu vejo e que a Bíblia fala, que nós consertamos as coisas em nossa vida, é às vezes nós darmos uma parada e nós decidirmos recomeçar as coisas. Que é o que Isaías fala aqui. Deus está falando: olha, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque o passado você não tem como mudar. O que você tem como mudar é o presente e o futuro. A sua vida até a morte é o futuro e não o passado. Até a morte você vai viver o presente, mas no futuro, meu querido. Então, eu não posso viver no passado. E muitos casamentos, as pessoas nunca conseguem acertar e crescer por causa das lembranças do passado, por causa das coisas que aconteceram, das ofensas que aconteceram, das brigas que aconteceram, de infidelidade que aconteceu, enfim, de coisas que aconteceram e que eles não conseguem, talvez de um lado ou do outro, não conseguem deixar para trás. E você nunca vai ser realmente feliz no teu casamento se você não decidir algumas coisas. Não, eu quero recomeçar, deixar algumas coisas, deixar todas as coisas, na verdade, para trás. Esquecer o que aconteceu no mês passado, ou no ano passado, ou 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, ou há um mês atrás. Olha, diz assim, olha, não vos lembreis das coisas passadas. Não
quer dizer, queridos, que a gente tem amnésia, mas eu não posso ficar trazendo essas coisas do passado para o presente. Porque tem gente que fica acusando o marido ou a esposa de coisas que aconteceram durante a vida inteira. Isso não vai levar vocês a terem um casamento feliz. Então, pastor, mas é difícil esquecer. Sim, eu concordo com você, tem muitas coisas que são muito difíceis de esquecer. Por isso que você precisa de Deus, por isso que você precisa crer que Deus vai te ajudar a esquecer as coisas, a deixar lá para trás, a deixar as coisas no lugar que elas devem estar. É que não vai mudar nada a tua vida hoje para melhor, se você ficar desenterrando aquelas coisas lá. Então, eu preciso decidir, não, eu não vou ficar me lembrando das coisas passadas no nosso casamento. Que passou, passou. Não vai ter como eu consertar. Aconteceu. Vocês um dia brigaram, vocês xingaram. Às vezes algum casamento até aconteceu de um jogar uma coisa no outro. Sei lá o que acontece. Mas isso tudo aconteceu, vocês estavam nervosos, enfim, sei lá qual que foi o motivo, mas não tem como vocês voltarem atrás. Vocês podem até se arrepender, meu Deus, o que foi que eu fui fazer? Sim, você pode se arrepender, mas não tem como, já foi feito. O que precisa é recomeçar. Falar, nós não vamos mais citar o passado, nós vamos decidir recomeçar. Por isso que eu falei no começo, de que quais conselhos eu daria para uma pessoa que está começando agora. Eu estou dizendo isso para você, meu querido, como se você casasse a semana passada. Hoje é sábado, você casou ontem, sexta-feira vocês se casaram. E hoje vocês começam uma vida nova. Foram lá para a noite de núpcias ontem. E hoje começou uma nova vida. E algumas coisas vocês precisam voltar a fazer, se vocês deixaram de fazer. Vocês são casados há 20 anos, e 20 anos depois vocês falam, pastor, nós lemos a Bíblia, hoje nós não estamos lendo mais. O que eu posso falar para você é, você quer melhorar teu casamento? Então volte às primeiras práticas. Ou seja, deixa o passado e comece como se você tivesse casado ontem, sexta-feira, e a partir de hoje nós vamos fazer estas coisas em nossa vida. A partir de hoje nós vamos começar a ler a Bíblia todas as noites juntos. A partir de hoje nós vamos pegar um livro, nós precisamos melhorar nosso casamento. Eu vou ver na livraria evangélica um livro cristão sobre casamento, e nós vamos começar a ler sobre este assunto e conversar sobre isso daí, sem trazer o passado para o presente, deixando o passado lá atrás. Que eles são como sementes que a gente planta na nossa vida, sabe? Eu e a minha esposa, a gente às vezes conversa e eu falo o seguinte, se eu quero chegar aos 70 anos, 75 anos com saúde, eu preciso cultivar agora, não é? Porque eu com 60, eu colho aquilo que eu plantei, com 50, com 40. Para mim chegar a 70, 80, eu preciso plantar hoje. Não adianta que eu plantei há 40 anos atrás, vai me ajudar, mas hoje, se eu fizer coisas que vão atrapalhar a minha chegada com saúde aos 70 anos, não adianta depois, quando eu estiver com um monte de coisas, de doenças, eu falar, puxa, a vida poderia ser diferente. Hoje eu tenho a chance de dar passos para que seja diferente. Então, como é que eu quero que chegue o meu casamento daqui a 10 anos? Eu preciso começar hoje a fazer as coisas. Então, aquilo que ele está dizendo, não vos lembreis das coisas passadas, não considerem as antigas. É a decisão do marido e da esposa. Agora, o que eu preciso fazer? Eu coloco aqui algumas coisas. Primeira delas, admita os seus erros e decida abandoná-los. Você precisa fazer um levantamento. A Bíblia diz que aquele quando você faz algo errado, aquele que se arrepende, ele alcança perdão. Então, eu preciso admitir as coisas que eu erro na minha vida. Como eu tenho sido, o que eu tenho feito. Você que é casado já há um tempo, você hoje dá para saber as coisas que você faz e que não é legal. A mulher também deve saber o que ela faz e que não é bom e que gera conflito no casamento.
Então, eu acho que a gente tem que analisar que tipo de marido eu tenho sido. Quando eu e a minha esposa, nós lemos muitos livros juntos, e um dos primeiros livros na época, tinha livros do Jaime Kemp, quem conhece os livros do Jaime Kemp, ele falava muito sobre família, sobre casamento, namoro e tal. E nós vemos um livro dele, eu não me lembro mais nem o nome, e ele falava lá os tipos diferentes de marido e os tipos diferentes de esposa. E hoje eu estava até me lembrando e anotando algumas coisas sobre os tipos diferentes de marido e tipos diferentes de esposa. Eu estava perguntando assim, que tipo de marido eu tenho sido, que tipo de marido a gente qual é a análise que eu faço de mim como marido? Ele colocava lá, por exemplo, marido autoritário, que é tudo do meu jeito, né? Eu sou o general da casa, né? A esposa tem que bater continência para mim, é assim, ponto final, eu decido, eu sou cabeça, não tem diálogo, não tem conversa, é autoritário demais. Marido insensível, né? Ele colocava, o marido insensível é aquele marido que a esposa chora, ele vai, mulher chorona, que não se importa com as emoções, que não se importa com o que ela sente, que não se importa com o que ela está passando, porque para você é uma coisa, para o homem é uma coisa talvez insignificante, mas para a mulher é uma coisa muito importante. Então, às vezes o marido é insensível, né? Sensível. Querido, saiba disso, eu já falei. A grande maioria, pode ser que haja exceções, mas a grande maioria das mulheres, de vez em quando vão chorar e nem sabem por que estão chorando. Será que é verdade ou não? Alguma mulher que já levantou um dia com vontade de chorar? Sem ter um motivo ou não? Só minha. Não, seja sincera. Fala, irmã, levanta a mão bem alto para mim ver. Alguma mulher já acordou um dia com vontade de chorar sem ter uma razão em si? Sim, está vendo? Só muda o CEP. E às vezes a gente é insensível, porque eu nunca acordei com vontade de chorar. Eu nunca acordei com vontade de chorar. Eu acordo falando, feliz da vida. Eu nunca fiquei menstruado. Então, às vezes é um marido insensível. A mulher chora e ao invés dele abraçá-la e falar, querida, o que você não está bem? Olha, eu estou aqui com você. Isso era o que ela esperava de você. Se ela chora, não adianta você às vezes falar, não, deixa ela chorar lá, não quero nem saber. Não, ela quer que você a abrace e fale, querida, eu estou aqui com você, entende? Eu amo você, você é especial. Você está com vontade de chorar? Chora, encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. Marido insensível, às vezes marido ocupado demais, que não tem tempo para nada, não tem tempo para conversar, não tem tempo para sair, tomar um café. Estas coisas são importantes no nosso relacionamento, né? Eu falei para você, às vezes de fazer coisas, eu sempre falo para os novos, fazer coisas juntos, desenvolver um amor, amizade, né? Um amor que você vai para a academia juntos, que você procure alguma atividade para vocês fazerem juntos, que vocês vão e conversem, e deem risadas, enfim, coisas que vocês possam fazer juntos. Pode ser ir no cinema, ir no teatro, ir para a academia, fazer alguma coisa. Isso é importante para desenvolver esse lado do amor, que é esse lado de amizade, de companheirismo, de você gostar de estar com aquela pessoa 40 anos depois. 40 anos depois você continua gostando de fazer aquelas coisas com a tua esposa. Eu continuo gostando de ir no mercado, eu continuo gostando de ir na padaria com a minha esposa, eu continuo gostando de estar em algum lugar com a minha esposa. Por quê? Porque você precisa cultivar um relacionamento de amizade com aquela pessoa também, que você ama. Às vezes marido objetivo demais, né? Estou bonita? Tá. Para mim, assim, sim, não. Se perguntou, respondi. Como eu já falei tantas vezes, não é isso que ela quer ouvir, né? Ela quer ouvir, você está linda, maravilhosa, deslumbrante. Eu já falei para você o segredo. Quando a minha esposa coloca uma roupa, digamos, que eu não acho que está legal, eu não falo que ela está feia. Eu falo, querida, olha, aquela outra roupa lá, você fica mais linda do que com essa. Pronto. Sem problema, vai lá e troca a roupa. Se eu falar que ela está feia, nenhuma roupa vai servir para ela. Então, técnicas. Marido explosivo,
né? Tipo de marido explosivo que grita, enfim, queridos, nós precisamos ser controlados pelo Espírito Santo, né? E se você um dia gritar com a tua esposa, ou gritar em casa, você tem que pedir perdão, e ir lá e se humilhar. Quando vocês leem a Bíblia juntos, e vocês oram juntos, e cultivam um relacionamento com Deus, isso vai ser automático na vida de vocês. Se vocês errarem numa coisa assim, você vai falar, puxa vida, em primeiro lugar, eu pequei contra Deus. Eu pequei contra Deus. Não está certo isto. A Bíblia diz o seguinte, se eu maltratar a minha esposa, Deus não vai ouvir as minhas orações. A Bíblia diz lá que Deus não vai ouvir as minhas orações. Então preciso ir lá, querido, me perdoe, eu falei de uma maneira errada com você, eu estava nervoso, você me perdoe. Pronto, é isto, e a outra parte perdoa, pronto. E aquele negócio, vamos deixar o passado para trás e vamos consertar. Então eu preciso analisar qual tipo de marido eu tenho sido e o que Deus quer que eu seja. Porque um dos primeiros mandamentos para o marido é: maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo ama a igreja. Isto é incondicional, não é? Eu amo incondicionalmente, como Jesus ama a igreja. Jesus ama a igreja independente do tamanho do amor que eu sinto por Ele, Ele me ama, meu amado. Então, Deus diz que eu tenho que amar a minha esposa dessa maneira. Às vezes o marido infiel, né? Marido infiel. É incrível, tem marido que sai com a esposa e olha para outra mulher na rua. Como que você vai ser feliz no seu casamento? Não vai dar certo. Marido brincalhão, com coisa que não deve brincar. Nossa, a mulher chega do cabeleireiro, nossa, olha o seu cabelo. Não tem graça nenhuma, ela não achou graça naquilo lá. Ela foi no cabeleireiro para se arrumar. Pode ser que tenha ficado meio ruim. Mas, querido, você não precisa falar. A maneira como você fala é importante. A comunicação é importante. Porque nem tudo aquilo que você fala, a mulher ouve do jeito que você fala. É como eu falei, se você fala, tá bom, para ela, na cabeça dela, tá ruim. Se você fala, como é que está minha roupa? Tá bom, para ela você falou, tá ruim. Então ela vai trocar de roupa. Então, é a maneira como você trata as coisas. Agora, que tipo de mulher? Ele também falava o seguinte, que tipo de mulher você é? Irritada. Hoje eu no Facebook, eu às vezes vou ver as coisas no Facebook, postar alguma coisa, e aparecem uns quadradinhos lá, de conversa de casais, sei lá o quê. E eu já cliquei alguns quadradinhos lá, para ver o que aquele povo está falando. E eu vi uma coisa, que está fazendo muito sucesso, quer fazer sucesso lá no Facebook, eu acho, briga com a mulher. Né? Lá parece que está muito sucesso assim. O casal é assim, o cara responde uma pergunta e a mulher bate nele. Eu vi uns 3, 4 assim já. Então manda pergunta, hoje está essa moda, manda pergunta, né? Para pastor, para todo mundo. Manda pergunta, aí o cara fala alguma coisa e a mulher dá um tapa na cabeça dele. Né? Isso faz sucesso hoje aí na internet, né? Ou seja, qual é o tipo de mulher? Irritada? Você é irritada demais? Você precisa que o teu temperamento seja controlado pelo Espírito Santo? Ore sobre isso. Senhor, tem coisas na minha vida que precisam ser mudadas. Leia a Bíblia, a palavra de Deus é como uma espada, ela vai transformando a nossa vida. A maneira, que ele não importa o temperamento não é desculpa, não. Não, sabe o que é, pastor? O meu temperamento é explosivo mesmo. Sim, você pode ser um explosivo controlado pelo Espírito Santo. Você pode ser fleumático, controlado pelo Espírito Santo. Você pode ter o teu temperamento, mas ser controlado pelo Espírito Santo, como a gente vê na Bíblia. Paulo tinha um temperamento, Pedro era explosivo. Pedro, quando pegou a espada e cortou a orelha de Malco. Mas você vai ver um Pedro depois controlado pelo Espírito Santo. Então, talvez você, mulher, também tenha que parar e pensar, puxa, eu brigo demais com meu marido, Deus precisa trabalhar isso na minha vida. Às vezes a mulher é explosiva, irritada, relaxada demais. O marido chega em casa, a mulher está sempre com os bob pendurados pela cabeça, tudo descabelada. É aquele negócio que o povo posta, né, também, realidade, expectativa e realidade.
Não dá para o marido chegar todo dia em casa e encontrar a mulher com a camiseta do Maluf. Né? O Maluf já, nem sei se morreu não, mas é antigo. Ou, sei lá, do político, da campanha política. Né? Então, a mulher tem que se arrumar para o marido, minha querida irmã. Não dá para você todo dia ficar, né, tudo deslargada, né, aquele jeito, toda largada, né? O marido chega em casa, está tudo descabelada. Sabe, não existe motivo para uma pessoa, para um homem trair a sua esposa, mas que tem certas coisas que contribuem. Mulher não toma banho. A casa tudo largada. Casa tudo largada de qualquer jeito. Criança ramelecada. É verdade. Tudo largado, as roupas tudo jogada a pia até aqui de louça, até o telhado de louça. Não estou dizendo que a mulher é empregada de casa, não, mas, poxa, ou então vocês conversem, se acertem, se os dois trabalham fora, aí os dois devem dividir as tarefas e ajudar, né? Fazer em conjunto, ali que é muito bom. Mas, às vezes, mulher relaxada, você é mulher, você tem que se arrumar para o seu marido, querida. Tem que se arrumar para o seu marido. Às vezes, a mulher é relaxada demais, ou o contrário, vaidosa demais, né? Não sai do... O marido chega em casa, onde a mulher está? Está no salão da beleza. Ele sai de casa, onde está? Está no salão de beleza. Então, tudo tem o seu equilíbrio, né? Então, eu vejo assim, a gente, às vezes, precisa fazer uma análise da nossa vida, o que está causando problemas no nosso casamento. Eu sou irritado demais, eu não converso com a minha esposa, sou calado demais, né? A esposa tem que entender, às vezes, o temperamento do marido e saber a hora certa para colocar as coisas também. Tudo, queridos, é uma coisa que a gente tem que desenvolver na paz. E se a gente ora, a gente vai conseguir fazer isso daí. Humanamente, a gente é egoísta. Humanamente, a gente só quer buscar os nossos interesses. Tem um monte de coisas. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, eu quero fazer o melhor para o próximo, amar o próximo mais próximo que eu tenho é a minha esposa. O próximo mais próximo que eu tenho é a minha esposa. Então, eu preciso ser controlado pelo Espírito Santo para não gritar com a minha esposa, para não brigar com ela, para ter paciência. Tantas vezes eu falo isso, o Senhor me dê paciência. Sim, Deus te dá situações que vão fazer você crescer em paciência. Como eu já falei para você. Lembro quando eu casei de novo, eu achava, minha esposa demora para sair. E eu ficava lá meio impaciente, assim, não falava nada, mas ficava eu comigo mesmo impaciente. Nossa, mas dava as indiretas, né? Aí passava perto, assim, olhava no relógio e tal. Não brigava, mas dava indireta dessas maneiras, né? E, puxa, eu aprendi o seguinte, eu sou casado há 39 anos. A minha esposa demora 1h30 para tomar banho. Se ela for lavar o cabelo. Senão é 1h10. Ela demora. Pronto, você pode tomar em 15 minutos. Ela demora 1h30. Não adianta eu vou brigar com ela por causa disso. Então, eu tenho que, às vezes, lembrá-la, né? Querida, está na hora de você tomar banho, hein? Já vou. Não, mas querida, mas deixa isso daí para depois. Deixa que eu faço isso daqui. Não, eu tenho que pôr água para o cachorro. Querida, deixa que eu cuido do cachorro. Vai lá, vai tomar banho para nós não nos atrasarmos. Pronto. Eu cuido do cachorro e ela vai tomar banho para a gente não se atrasar. A gente se adapta às coisas. Ao invés de a gente brigar e jogar. Estou casado há 39 anos, é sempre assim. Sempre se atrasa, sempre chega atrasada, sempre não sei o quê. Isso não vai produzir nenhum benefício para nós. Então, queridos, eu vejo assim, a gente tem que parar, analisar às vezes nosso casamento, que nós estamos errados ou não. E até outra pessoa, se você não gosta, acho que tem momentos que vocês realmente precisam sentar e conversar, né? Conversar, olha, isso daqui que você faz eu não acho legal, isso aqui que acontece eu não acho legal, enfim, essas coisas são boas, conversar numa boa, orar antes, né? Conversar em amor, sem ficar irritado ou brigar, nada disso daí, conversar em amor, como a pessoas que querem melhorar. Puxa, olha, eu quero melhorar, eu quero que a gente tenha um casamento melhor. Este deve ser o nosso desejo. Fazer uma avaliação, Gálatas 3:4 fala assim: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes
Paulo fala para os Gálatas. Terá sido em vão que tantas coisas sofresse? Puxa vida, terá sido em vão que tantas coisas sofresse? Ou seja, você tem 10 anos de casado, já passou por um monte de coisa, e foi à toa, você não aprendeu nada. É isso que ele está dizendo, não aprendeu nada. Poxa vida, a gente tem que aprender. O que nós erramos? O que nós não está legal? A gente precisa sair um pouco mais, a gente precisa conversar um pouco mais. A mulher precisa mais conversa do que o homem, né? Isso é normal. A mulher precisa falar mais, né? E ela quer que você dê atenção. Eu sou muito assim, eu sou, não sei o que diria isso aí, mas a minha esposa, ela é de concentrar-se. Ela está lendo isso daqui, ela está concentrada nisso daqui. Eu não, pode estar passando o jornal lá, eu estou lendo um livro, eu estou estudando, eu estou fazendo outra coisa, eu estou mandando mensagem no e-mail, e eu estou vendo tudo o que está acontecendo. A minha esposa, ela é focada numa coisa. Então, às vezes, ela está falando comigo, eu estou escrevendo alguma coisa. O que ela fala? Querido, olha para mim. Opa. Fala, querida, o que foi? Você está me entendendo? Eu estou ouvindo. Mas é que eu estou escrevendo aqui, mas estou te ouvindo. Não, mas... Então, para de escrever e olha para mim. Você entende? Então, às vezes, eu tenho que parar de fazer aquilo. Embora eu consiga fazer, mas eu paro de escrever e olho para ela. Porque ela precisa totalmente da atenção nossa naquele momento, né? Quando Deus fala em Gênesis lá 2, que diz assim, por isso deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne, ele está dizendo o seguinte, quando diz a palavra deixar, é que você vai deixar não só pai e mãe, você vai deixar um monte de coisas para se unir a uma outra pessoa, e aquela pessoa se torna a pessoa mais importante da sua vida. É a pessoa mais importante da sua vida, mais importante do que a mãe, do que o pai. Quantos casamentos eu vi dar errado ao longo dos anos? Por quê? Porque eles casaram, mas não deixou pai e mãe. Não deixou pai e mãe. Um dia, uns anos atrás, aqui, um casal que muitos anos que eu não falava com eles, eu os vi no Facebook, apareceu para mim lá no Facebook, às vezes, pessoas que talvez você conheça, nossa! Eles se separaram, nem sei se casaram de novo, eu fiz o casamento deles, se separaram, sei lá, 30 anos atrás já. E qual que era o problema? O problema é que o rapaz era filho único, e todo dia antes de ir para a casa dele, ele passava na casa da mãe. Todo dia. A mãe ligava todo dia para a esposa. Não esquece de pôr a blusa dele. Ele gosta da abobrinha refogada desse jeito. Ele gosta disso. A mulher conversou comigo, a moça na época, falou, pastor, não estou aguentando mais. Porque a minha sogra o tempo inteiro está lá. E eu conversei com ele tudo, ele falou, não, pastor, tal. Mas não mudou. O que aconteceu? Separaram. Sim, não tem como. A esposa, o marido se torna a pessoa mais importante do que os filhos. Mais importante do que os filhos, porque os filhos vão embora um dia. E você vai viver com essa pessoa aí. Então, tem que cultivar o relacionamento aí. Fazer uma avaliação da sua vida. As mulheres geralmente reclamam de coisas como ele não é mais carinhoso, ele não me fala que ama, ele não me dá mais flores, ele não me entende. As mulheres sempre, as reclamações são na parte emocional, né? Os homens são diferentes, os homens reclamam mais, ela pega muito no meu pé, ela é exigente demais, ela é nervosa demais, coisas assim, que precisam conversar e se acertar. O homem pensa assim da mulher, é sensível demais, e a mulher pensa assim do homem, ele é insensível demais, porque são pessoas diferentes. Então eu preciso pensar, o que eu preciso mudar? O que eu preciso mudar na minha vida? Eu preciso reconhecer, queridos, que a minha esposa, o meu cônjuge, é um presente de Deus para mim. Você consegue reconhecer isto? Que a tua esposa, o teu marido, é um presente de Deus para a sua vida. Casamento foi criado por Deus. Então esse negócio de, vai se enforcar, não é. Deus não criou nada ruim. Deus criou o casamento bom, e Ele falou, não é bom que o homem esteja só. Então, Deus criou o casamento, e se Deus criou uma coisa para mim, é porque ela é muito boa.
E se eu não estou aproveitando e que o meu casamento não é muito bom, é porque nós não estamos obedecendo princípios da Bíblia, que a Bíblia ensina. Porque eu vou te falar, hein, você ficar dentro de um casamento que é ruim, que é chato, que é monótono, que você fala, pô, que chatice, eu não aguento esse casamento, deve ser péssimo, porque você vai viver assim, ou vai se separar, ou vai ficar nessa vida infeliz, e não é isso que Deus quer. Deus quer que vocês sejam felizes. Casamento é para ser demais. Puxa, que legal. Que bom que eu estou casado. Então, reconheça que seu cônjuge, a Bíblia diz assim, a casa e os bens vêm dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A Bíblia diz assim em Provérbios, o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou o favor de Deus. Então, um casamento, o esposo, o marido, é um presente de Deus para as nossas vidas. Agora, o que eu preciso é determinar o seguinte, tem momentos que eu preciso parar e recomeçar pela fé, crendo num Deus de milagres, crendo num Deus que cura os corações, crendo num Deus que vai me ajudar a deixar o passado para trás, crendo num Deus que quer o melhor para a minha vida, crendo num Deus que Ele vai me capacitar a nós, é como se nós casássemos a semana passada. Querido, olha, nós fizemos tanta coisa errada em nossa vida, nós demos tanta cabeçada, eu errei tanto, mas olha, eu me arrependo, peço perdão, a gente tem que colocar uma pedra, esquecer o passado e não ficar jogando na cara, mas você fez. Não, é começar, é o que Deus fala aqui, olha, não vos lembrei das coisas antigas, das coisas passadas, nem considereis as antigas, diz assim, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura vocês não percebem? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no lugar seco, no ermo. Olha só, Deus é um Deus de milagres, que a sua vida, o teu casamento está um deserto. Deus fala, eu coloco um rio no meio do deserto, eu faço coisas novas. Deus é um Deus de coisas novas, meu amado. Deus é um Deus de restauração de vida, restauração de casamento. Então, Ele fala, olha, não olhe para as coisas passadas, porque o contexto era que Israel iria ser escravo na Babilônia, e iriam perder tudo lá, e talvez iam perder a esperança, iriam estar machucados, iriam estar com dores, iriam estar pensando, não tem mais jeito, mas Deus fala o seguinte, olha, esqueça as coisas passadas, eu vou fazer coisas novas na vida de vocês. Isso serve para mim, serve para você, meu amado, serve para nós. Eu quero o novo de Deus na minha vida, eu quero o novo de Deus no meu casamento, eu quero ser feliz com a minha esposa, eu quero envelhecer feliz com a minha esposa, esses dias eu ouvi o testemunho de um casal, lá nos Estados Unidos, o homem, 104 anos, eles têm 76 anos de casados, 76 anos de casados, os pais de um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, e o pastor mandou as pessoas da igreja lá para uma palestra de casamento, entrevistar os pais deles, perguntando o que manteve esse casamento, tantos anos. Primeiro que nós tínhamos aliança com Deus, nossa casa nós sempre oramos juntos, nós sempre lemos a Bíblia juntos. Segundo, nós aprendemos que nós somos diferentes, criados de maneiras diferentes, e que a gente tem que se adaptar a estas coisas. Terceiro, nós começamos a ver que a vida é boa, e aproveitar a vida em dois é muito melhor do que sozinho. Dar risada em casa, comemorar as pequenas coisas, como eu falei semana passada, né? Comemorar as pequenas coisas, fazer coisas juntos, passear juntos, tomar sorvete juntos, dar risada juntos. Essas coisas todas, queridos, faz o nosso casamento ser duradouro. Eu quero estar casado com a minha esposa daqui a 20 anos, ou daqui a 30. Esses dias eu falei para vocês, só para eu terminar aqui, falei para vocês não, coloquei no meu Instagram do Luiz Esquiliró, que ele morreu essa semana retrasada, né? E eu contei uma experiência de 1983, e ele morreu com 104 anos. Em 1983, eu fui pregar numa conferência, e eu não sabia que ele estava lá nesta igreja, numa conferência da Igreja Pentecostal Unida, da Lapa, em 1983, quase 40 anos. E eu fui pregar lá,
E ele estava lá, depois do culto, ele veio falar comigo, me convidou para ir na casa dele, tal. Ele viajava pelo mundo inteiro, ele foi talvez o que fez cruzadas, o brasileiro que mais fez cruzadas pelo mundo todo, mais de 50 países. Eu fui para a casa dele várias vezes, ele passava lá aqueles vídeos antigos, né, que eram girados ainda, as manivelas, uns vídeos de cruzadas na Espanha, em lugares lá onde tinha tourada, cruzados no México, cruzados na Argentina, no Uruguai, na África, em muitos países, né, os recortes de notícias, tal, de curas, de milagres. E eu estava falando com a minha esposa esses dias, querida, você já pensou, o Skiliroi morreu agora, essa semana aí, com 104 anos. Naquela época, que parece, nós éramos recém-casados, parece que tinha passado parece que passou um século aquilo lá da nossa vida. Ele estava com 63 anos, ele era mais velho do que eu. E parece que a nossa vida, nós casamos, já vivemos 39 anos, o que nós vivemos já? E a gente era recém-casados. E se Deus resolve dar para nós uma vida como longa assim? Nós temos mais 39, 40 anos pela frente? Por que não? Hoje nós podemos nos cuidar e viver mais, não é verdade? Nós podemos ter uma vida hoje saudável até 90 anos, 90 e poucos anos. Eu quero estar com a minha esposa com 90 anos de idade, se nós chegarmos lá, feliz da vida. E ter pensado, puxa, a melhor decisão que eu fiz na minha vida, depois de encontrar a Cristo, foi ter casado com a minha esposa. Depende da gente, meu amado. Se você não fizer nada, não vai acontecer nada. Se você fizer, se você trabalhar teu casamento, se você investir, se você investir tempo, se você conversar, se você algumas vezes analisar e recomeçar as coisas, se você às vezes parar, analisar a tua vida e falar, não, eu quero recomeçar as coisas, a fazer aquelas coisas básicas lá, né? Ler a Bíblia juntos, orar juntos, entender que a gente tem que se adaptar a algumas diferenças que nós temos. Ao invés de brigar, não vai valer a pena brigar, não vai resolver nada. Então, sabe, queridos, a vida de vocês vai ser muito melhor. Eu vejo que é o que Deus quer que você faça, né? É o que Deus quer para você. Eu sei o seguinte, você pode ser feliz, 50 anos de casados, e podem ser felizes. Podem ser felizes. Você pode chegar a 70 anos de casados e ser feliz. Ser feliz e não apenas, estou levando a vida. Não, pode ser feliz. E é isso que eu acredito que Deus quer para a nossa vida como cristão. Amém, amado? Mas depende da gente. Depende da gente. Deus vai nos ajudar. Pela fé, você pode deixar o passado para trás. Pela fé, você pode tomar decisão. Puxa, eu sei que o Senhor vai abençoar o meu casamento. Né? O pastor não orou lá por você, Senhor, abençoa esse casamento. Eu creio nessa bênção de Deus sobre a minha casa. Eu creio que Deus abençoa o meu casamento, abençoa minha esposa. Ore pela tua esposa todos os dias, ore pelo teu marido todos os dias. Quando a gente ora por alguém, o amor cresce por aquela pessoa. Por isso que a Bíblia nos manda orar até pelo inimigo, porque quando eu oro por uma pessoa, eu começo a despertar amor por aquela pessoa lá, ao invés de ódio. Ore pelo teu marido. Ora pela sua esposa, todos os dias, meu amado. Pode ser nesta oração final aí da noite, que vocês deem as mãos lá na cama, 4 minutos que vocês vão demorar. Senhor, obrigado pela minha esposa, abençoa a vida dela, Senhor. Talvez hoje ela teve um dia difícil, que o Senhor esteja abençoando a vida dela, que ela saiba que eu sempre estou do lado dela. Enfim, isto vai ajudar vocês a ter um casamento melhor. Amém, meus amados? Senhor querido, nós te agradecemos por esta noite, por estarmos aqui juntos, Senhor, por ouvirmos, Senhor, o que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, sobre casamento, sobre o que a Tua palavra nos diz, que muitas vezes nós precisamos crer que o Senhor vai fazer um rio correr pelo deserto, quando às vezes nós estamos vivendo num deserto, numa crise matrimonial, numa crise no relacionamento, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode restaurar a nossa sorte, a nossa vida e nos abençoar, Pai. E eu sei que sempre é isso que o Senhor quer fazer em nossa vida, Pai. Abençoa os casais desta igreja, abençoa os casamentos neste lugar, Pai. Traga cura se alguém está aqui nesta noite, Senhor, que o Senhor
Senhor traga cura para o seu casamento, para o seu relacionamento, Pai. Que o Senhor derrame um bálsamo de amor nos corações, Pai Santo. O desejo de recomeçar, de acertar, de crescer, de amar mais, de fazer o melhor, Pai, de fazer a outra pessoa feliz. Que o Senhor nos ajude a ser maridos melhores, esposas melhores, ó Deus, e que realmente a gente, em nosso coração, tenha que nós vamos estar juntos até que a morte nos separe, Pai. Abençoa os meus irmãos e irmãs nesta noite, eu te peço em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar um cântico, queridos.